um monte de pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos da década passada, eles enricavam trabalhando, ralando, usando bem a cabeça, administrando bem os talentos, trabalhando, e conseguia. O que acontece com essa raça de religiosos, desses líderes, é que querem ficar milionários e bilionários usando a Bíblia e usando a fé das pessoas para cada um pegar um pouquinho. Eles sabem que esse é o segredo. Eles ficam milionários e bilionários, cada um entregando um pouquinho, 10% para eles. Acabou, reinam na terra, né? Então esse é o motivo de se falar que Jesus tinha uma casa na praia, que é isso, que é aquilo, e pegar coisas do tipo para poder pregar uma teologia de prosperidade, porque só é prosperidade para os líderes. Covardemente, a teologia da prosperidade de Miles Monroe só deixou ele bilionário, de Mike Murdock só deixou ele bilionário, de Morris Cerullo só deixou ele milionário, de Sila Malafaia deixou ele milionário, mas não serve para enriquecer os outros, porque não é verdadeiro, é manipulação do texto, para as pessoas ficarem interessadas em prosperar. E aí o pastor diz: irmão, você quer prosperar igual eu, ó, tô com relógio de ouro, igual a Bíblia, anel de ouro, ó. Aí a forma de prosperar, dê oferta. Se você planta R$1, você vai colher R$1. Se você planta 10, vai colher 10. Se você planta 100, vai colher 100. Ou seja, vai dizer que dinheiro é semente. Na Escritura, semente é a palavra de Deus. Não é referente à palavra de Deus, que a palavra de Deus de verdade é Jesus. Deus, estou revoltado. Ou seja, não aceito mais pagar aluguel. Eu não aceito mais estar andando de metrô. Eu não aceito meu nome no Serasa, no SPC. Aí Deus diz: é isso aí, filha. Toma a boa, a perfeita e agradável. Porque infelizmente você começou de um jeito, mas está terminando de outro totalmente diferente. Se tudo é para Ele e por Ele, quem somos nós? Meras criaturas, meros filhos, na maioria das vezes rebeldes, para nos revoltarmos com o autor e consumador da nossa fé. Como aquela porta que se fechou para você em Portugal. Olá, queridos irmãos. Sou pastor aqui na Catedral da Esperança, em Campo de Ourique, Lisboa. Como os irmãos já sabem, foi colocado pelo pastor Abílio Santana um vídeo ao qual ele está dizendo que ele desmarcou a sua agenda aqui comigo. Infelizmente, o pastor Abílio se equivocou, até mesmo porque não foi ele quem desmarcou, eu fui quem desmarquei esta agenda do pastor Abílio Santana, devido a nós, a Catedral da Esperança, ter barrado o pastor Abílio Santana em Portugal. Ele está proibido de pregar na Catedral da Esperança. É um sujeito tão podre, tão ridículo, que mesmo diante de uma porta fechada, não tem a humildade de dizer: olha, eu oro pelo irmão aqui, o irmão me convidou para pregar, mas infelizmente chegou a ele conversas das quais eu desconheço. Olá, querido, saudação de paz, pastor Abílio Santana. E sim, Simaías disse que foi ele, né? Coitado, Simaías, você está sendo um pau mandado. Todo mundo aqui sabe, em Portugal, né, como é a língua ferina do teu pastor. Igreja nenhuma presta. A única igreja séria na cabeça dele, né, é a de Hudson. O resto ele chama de boteco. A Bíblia não foi pregar lá porque eu não deixei. Agora, se pra você o cara era justamente isso que você disse, por que você aceitou o convite dele quando ele te convidou? Eu te digo, porque você é um merda que só tá preocupado em encher o seu bolso de dinheiro, colocar mais uma ótica aí em Salvador. Todo mundo sabe que você é dono de uma rede de óticas. Eu te pergunto, quando foi que você deu uma casa para alguma família carente da sua igreja? Quando foi que você financiou os estudos de um jovem de uma família em risco social na sua igreja? Nunca fez isso e nunca vai fazer, porque só se preocupa com o próprio bolso. Você detém uma das mensagens mais blasfemadoras do nome de Jesus de todos os tempos. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele é comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, ele fez: aí, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da...
Você apresenta um Jesus que usava a graça como um Harry Potter, usando os poderes a seu favor. Aparece uma mesa, e detalhe, você é tão ignorante, é tão burro, que naquela época as mesas não tinham cadeiras ou animal. As mesas eram baixas e as pessoas se sentavam no chão. Mas você apresenta esse Jesus Harry Potter, que estala o dedo e aparece cadeiras com mesa, para ele juntando dinheiro para comprar casa. Que coisa ridícula. Para que Jesus queria juntar tesouro nessa terra? Mas vamos imaginar que Jesus comprou uma casa. Eu já disse aqui, a casa que Jesus morava na beira da praia era considerada casa de periferia, porque os povos bárbaros invadiam países que eles queriam tomar pelo mar. Olha, cara, eu não sou perfeito, entendeu? Muita gente vem aqui dizer que eu estou julgando, dizendo que eu estou bancando o santão. Não, eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas falhas, mas a verdade é que eu não estou enganando as pessoas para ganhar dinheiro. Eu não estou pagando de santo para ser rico. E o dia que Deus me prosperar, eu vou contribuir para que outras pessoas tenham o mesmo sucesso. Disso tenha certeza. Diferente de você, que quer usar a igreja para te promover a deputado estadual, para promover o seu filho. Vocês nunca serão nem síndico do prédio de vocês, porque a Bahia precisa saber que vocês são um merda, um lixo, a vergonha do evangelho brasileiro hoje, o ápice. Olha como você trata as pessoas na sua igreja. Agora, eu sou capaz de perguntar para alguém aqui, quem foi o primeiro pregador dessas 13 horas, e ele vai dizer, peraí, o primeiro pregador... Não, peraí, dá licença, 2 pregando não dá certo, peraí, deixa comigo. Cala a boca, irmão, em nome de Jesus. Olha, foi agora. Cala a boca, irmão, em nome de Jesus, você está atrapalhando o trabalho, querida. Me deixa pregar em nome de Jesus, estou falando sério. A sua sorte é que essa senhora não é minha mãe. Porque se fosse minha mãe, eu te tiraria do púlpito com chutes na bunda, seu merda. Mete o processo aí, vai. Assina o atestado do lixo que você é. Se você for homem, para 2 coisas, das 2 uma. Ou grava um vídeo pedindo perdão por essa mensagem de Jesus que você fez, dizendo que Jesus tinha casa na praia, que ele era rico, para assumir que você errou, que você tentou justificar as suas ganâncias. Pede perdão, diz, olha, infelizmente, eu interpretei mal, eu errei. Cara, eu serei o primeiro a te aplaudir como homem, dizer, cara, realmente ainda é possível, cara, ainda tem salvação. Ou aceita um debate comigo, bora, sobre a casa de Jesus na praia, mas você não é homem para isso. Você é homem para tentar calar a boca de quem quer te confrontar, de quem quer colocar à prova esse evangelho industrial que você criou. Eu vou te abençoar. Ou DVD, ou livro, tanto livro como DVD, vai ser só R$5 para te abençoar, ok? DVD é meu, livro é meu, boto o preço que eu quero. Pronto. Indo em igrejas onde pessoas não têm nem o que comer à noite, com o melhor carro, ternos de luxo e pastas de prata. Você é uma vergonha para o evangelho. Eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico por sua causa. Abílio Abelhudo. Se tiver Abraão e se tiver Moisés na fila para falar com Deus e Abílio chegar, escreva. Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Teria sido melhor ver o vídeo do Paulo Júnior. Estou quieto. Só tem heresia aí. Só apostasia. Seria melhor ter ido ver o Nicodemos. Esse aí não entende nada de Bíblia. Teria sido melhor ver o vídeo do Paulo Júnior. Você vai calar a boca ou não? E Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz que deixou a glória de ser sacerdote, de ser da tribo nobre de Benjamim, de ter a cidadania romana comprada, de ser zeloso da lei, de ter o pai fariseu e de ser fariseu, e tanto zeloso como fariseu perseguia o povo de Deus. Ele deixou tudo aquilo e reputou por esterco, por merda, para
seguir a Jesus, entender o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. O que mais apanhou foi Paulo e morreu no calabouço. Cadê a riqueza de Paulo, seu Abílio Santana? E Mateus foi decapitado pela espada na Etiópia, Marcos foi arrastado por 2 cavalos nas ruas de Alexandria até morrer, Bartolomeu foi tirado a pele vivo por ordem de um rei bárbaro, Lucas foi morto ao fio da espada também, João foi atirado num tacho de óleo fervente e, saindo com vida, foi enviado para a ilha de Patmos, onde morreu lá de velhice, e Tiago Menor foi atirado pela janela do templo, o maior foi morto ao fio da espada, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, e nem nasceram em berço de ouro, e nem morreram em palácios. Mas por que tudo isso? Em Hebreus está escrito que andaram peregrinos, cobertos de pele de ovelhos, aflitos, desprezados, sofridos, escondidos. As mulheres tiveram pela ressurreição os seus mortos, muitos não aceitaram o próprio livramento, preferindo dar a vida para ter uma melhor ressurreição, atribulados, perseguidos, alguns foram cerrados ao meio, outros foram queimados no fogo, outros foram mortos por animais. Cadê as glórias do mundo? Não tiveram a vida boa, está escrito. Será que tem como você sentir e saber o que é isso? E Richard Wurmbrand, preso na Bulgária e na Romênia lá. Na Romênia, aliás, na Rússia. 14 anos torturado por amor a Cristo. A sua esposa e o seu filho ficaram apartados por 14 anos, depois se juntaram novamente com os corpos destruídos de tanta tortura. Cadê a vida boa aqui na Terra? É claro que Deus quer uma vida boa para a gente. Só que esse mundo aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, o mundo jaz no maligno, disse Paulo. É uma batalha, é uma guerra, né? Mas a maior riqueza já está dentro de nós. É a herança da vida eterna. Isso é o melhor, porque a vida é um teste, aqui passa rápido. Quantas pessoas nasceram já paralíticas? Quantas pessoas já nasceram cegos? Então, por que isso? Não, dizer que Jesus não tem uma casa própria de praia é pregar miséria. Não, senhor. É falar o que está na Escritura, né? Então, eu vou abreviar. Nas igrejas, os líderes geralmente é quem luxam e o povo passa necessidade. Eu vou repetir que aqui, na cidade de Quixeré, região Jaguaribe, aqui faz parte do município de Quixeré, eu moro numa serra, num lugar que eu acho melhor aqui. No município de Quixeré, na Assembleia de Deus de lá, veio um cão guloso, um deles, um líder lá, que chegou na época, há uns anos atrás, e disse, eu quero investir 40 mil aqui na casa pastoral, mas ele não tinha dinheiro. Ele exigiu que as pessoas arranjassem dinheiro para melhorar a casa que ele ia morar. E uma irmã, uma amiga da gente, a irmã Vânia, chegou um dia na casa dele, lá na casa pastoral, na hora do almoço. E ele estava com lagosta lá para comer. Aí ela chegou lá e ele falou, ô irmã, venha para cá. Aí falou para a esposa, fulana, faça ovos para a irmã, que ela não sabe o que é lagosta não, ela vai comer ovos. Aí a irmã sorriu e falou, eu sei o que é lagosta. E eu gosto de lagosta, mas tudo bem, pode fazer os ovos. Aí a irmã trouxe os ovos e a irmã Vânia, nossa amiga, comeu ovos e ele comeu lagosta. Isso era o pastor da igreja. E tem até outras histórias dele, que eu mesmo conversei com ele, estive hospedado lá com ele, e até ele pregou a noite só para mim, porque eu falei para ele que os pastores no aniversário ganhavam tantos presentes, e recebia dízimos e ofertas e tanta coisa, e tanta gente sofria. Quando foi à noite, ele foi só me retalhar na pregação dele. Eu estava lá e ele só falando aquilo. Veja que cão guloso, né? Pois comeu lagosta e botou ovos para a irmã comer. Vocês estão me entendendo? É disso que eu falo. Se tem prosperidade, por que não ser para todo mundo? Não é? Por que não ser para todo mundo? Se Atos capítulo 2 está escrito, era o Espírito e a multidão dos que criam, e ninguém tinha necessidade de nada, porque os que tinham propriedade vendendo traziam valor aos apóstolos, e eles não ficavam dizendo, Deus me abençoou, Deus me chamou. Não, repartia com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Vocês estão me entendendo? O Fábio disse o seguinte, aqueles que obedecem comerá o melhor da terra, está escrito, né? Pois é. Está dito que Israel, quando foi entrar em Canaã, disseram que a terra lá era uma terra muito boa, e 2 homens trouxeram um cacho de uva.
Está escrito em Malaquias que aqueles que pegassem os dízimos, que era corte de foice, trigo, cevada, coentro, cominho, era comida. E era para o levita comer, junto com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, comerem, e também os que traziam os dízimos a cada 3 anos, até de gado e de ovelhas, e eles comiam juntos lá a carne, comiam junto, né? Aí o Criador fala o seguinte, no capítulo 2 de Malaquias, que é o contexto do 3, diz, essa palavra é para vós, sacerdotes. E ele diz o seguinte, olha, vocês que recebem coisas da roça, eu vou mandar uma bênção do céu. Quem trouxer para minha casa, que a casa é os carentes onde comia, entendeu? Simbolizado pela arca, né? Onde o Shekinah de Deus descia. As pessoas pobres comiam tudo juntos. Eu vou mandar uma bênção do céu, que bênção? Chuva. A bênção do céu é chuva, não era dinheiro não, nem diamante, nem pedras preciosas não. Nem petróleo, era água. E ele disse, eu vou repreender o devorador, o cortador, o migrador, assolador, devorador, destruidor. Era gafanhoto, era lagarta, era pulgões, era coisa que atingia a roça. E disse, eu vou repreender, e todos vão dizer que vocês têm uma terra deleitosa que produz. Porque era isso, o dízimo não era dinheiro. O dízimo era comida mesmo, tá entendendo? Aí eles dizem que esses devoradores são espíritos que atingem os crentes brasileiros, que não dá dinheiro para pastores brasileiros que não são da tribo de Levi, tá entendendo? E aparece um monte de pessoas que aprenderam da cartilha, como eu também aprendi. Irmão, mas os dízimos é para realmente sustentar a casa de Deus. Que casa foi essa que Jesus falou, hein? Porque Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, que a casa somos nós. E falou também, quem destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, somos nós. Mas será que essa casa não é o templo que os cavaleiros templários, com Martim Lutero, se reuniram lá dentro? Os cavaleiros templários, os que guardavam ouro católico, eram um tipo de maçons da época. E os cavaleiros templários, eles trabalhavam com templos mesmo. Mas não foi Jesus que disse, não ficará pedra sobre pedra e derrubou o templo? Não foi Jesus que disse para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou que os verdadeiros adorem espírito? E o modelo não era entregadismo em templo? Era ajudar a pessoa nas suas casas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 30 em diante, diz que eles repartiam o pão de casa em casa. O dever dos irmãos é pegar os que tiver um pouquinho para ajudar e nas casas dos que estão faltando pão, entregar lá, não é entregar a líder, entregar ao pastor Frank Lima. Vocês estão entendendo que eu, religiosamente sendo pastor, estou abrindo mão de dízimos e de oferta para ir para a Escritura, para ser fiel à Escritura e entender que eu, se alguém me entrega, eu devo repartir com os carentes. Foi o que eu fiz sendo líder de igreja. Não é, o irmão está tocando trombeta, que o irmão faz, que o meu irmão mais velho disse que tudo que eu faço não posso testificar para os outros. Só que eu dei uma Bíblia de presente a ele, ele ficou tão sem usar que o cupim comeu toda a Bíblia. Depois de querer falar para mim, ensinar sobre Bíblia. Mas foi o que eu fiz, o que eu recebi de dízimos e oferta, eu reparti. E pregando também o que eu recebi de oferta sem nunca cobrar cachê, eu reparti também, é porque não é que eu seja o bonzinho, o número 1, nem nada disso. Melhor do que eu, tem 7 milhões que não dobrou o joelho perante Baal, eu tenho certeza. Mas é o que está escrito. Eu prefiro partir um dia dessa terra como uma pessoa pobre, sendo fiel à verdade, do que ser milionário tendo o nome de que vivo e estando morto em delitos e pecados, não é? Pois bem, então Então, lá em Malaquias, eu repreenderei e as pessoas dirão que vocês têm uma terra deleitosa, né? Pois bem, o Abílio disse o seguinte, ele acreditava que Jesus dizia assim, apareça, e aparecia. Beleza. Eu acredito também que se Jesus fez surgir peixe e pão, o pão já quente, assado, e o peixe assado na beira da praia, e chamou os discípulos para comer, apareceu, assim como ele tinha o poder de aparecer também depois da ressurreição. Eu acredito. Mas só que eu vou para Isaías, o capítulo 53, versículo 3, diz o seguinte, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse era o perfil de Jesus na profecia sobre ele. Quer dizer, quando eu tinha 17 anos, eu andando com a Bíblia na mão, com a roupa comum, uma pessoa comum, a roupa social, normal, comum. Eu andava, eu me sentia às vezes como se fosse um senhor de 70 anos.
O que eu queria era só ser santo, eu jejuava todo dia, durante quase 12 anos eu jejuava todo dia, evangelizava e via Deus operando, e quantas vezes as pessoas olhavam para todo mundo menos para mim. Parece que eu era o mais cafona, eu era o mais arcaico, era o doido, era trouxa, só porque eu andava com uma roupa simples, comum. E às vezes de sapato comum, não era tênis, não era uma sandália da moda, não era camiseta, né? Eu deixei de treinar na academia de Kung Fu, deixei de ser artista de circo para ser evangélico e evangelizar. Então, quantas vezes eu senti que parece que eu era a pessoa mais indigna nesse mundo. Então, mas isso não quer dizer que você que seja um servo de Deus, uma serva de Deus, que paga o preço aqui, que não anda em busca de riqueza, não quer dizer que você não tenha prosperidade. Paulo disse que aprendeu a passar necessidade e a ter em abundância. Sim, a ter em abundância. Só que quando você tem abundância, tem bastante, você não vai dizer, é porque eu sou servo de Deus, eu tenho abundância. Não, tem pessoas que não servem a Deus e têm abundância. Mas quando você passar a luta também, não vai dizer, eu estou sofrendo porque eu sou servo de Deus, aí fico sofrendo. Não, não é por isso. Tem pessoas que são tão boas e sofrem. Tem outras que são ruins e não estão sofrendo, entendeu? Deixa eu terminar. O Abílio falou o seguinte, no final, eu tenho certeza que não sou herege nem sou maluco. Claro que não. O que você foi, talvez ainda seja, segundo Isaías capítulo 56, versos 10 e 11, é apenas um cão guloso. As pessoas que pregam a prosperidade financeira e crescem em cima dos outros, eles não são malucos nem hereges. De uma certa forma, eles criam a heresia porque eles deturpam o texto para falar a favor deles, entendeu? Mas o que eles são é muito sabido, muito esperto, que eles não são servos do Criador. Eles são, segundo Isaías, cães gulosos, que eles são mudos para a verdade, estão prontos para ladrar, mas eles não, são insaciáveis. Tudo que eles querem é a sua parte. São cães gulosos que não se fartam, né? É nesse caso, eu acredito, no caso do Abílio Santana. Mas, pastor Abílio, você falou que já faz uns 10 anos que você mudou. Não importa. Estou falando aqui porque você é uma pessoa pública, porque o Fábio é uma pessoa pública. E eu também sou uma pessoa pública. Estou falando isso aqui. Mas você é público de onde? Eu trabalho com artes, com desenhos. Eu tenho uma página no Instagram com 15K. Frank Lima Artes. São desenhos das empresas comics. DC, Marvel, Panini, Dynamite, Caos, desenhos. Eu tenho uma página no Facebook com 10K de seguidores. E a maioria são desenhistas também. Eu tenho o meu Facebook, Frank Lima. Frank Lima é com 5 mil amigos que são desenhistas também. E os meus filhos, com seus perfis também artísticos de desenhista, Dave Lima e Jason Lima. Eles também têm suas redes sociais, têm seus perfis no Instagram, páginas, DeviantArt e tem os perfis. E nós vendemos essas artes para americanos, são para americanos e para os do Canadá. E temos também em Singapura. Clientes asiáticos, clientes americanos, temos bastante. Há pessoas que colecionam desenhos da gente há vários anos, que põem em quadros os nossos desenhos, leva a nossa assinatura. Então, assim, no Brasil, eu preguei na vigília do Ezequiel Pires, eu preguei no culto da restauração em Natal, que é o mais conhecido, eu preguei em escola bíblica da nossa convenção aqui no Ceará, cheguei a pregar também aqui, preguei em convenções, eu preguei em Camboriú, nas igrejas de Camboriú, a primeira palavra de Camboriú, o maior evento do Brasil, está aqui no canal Abrindo a Mente. Eu viajei por diversos estados brasileiros, preguei muito no Rio de Janeiro, preguei muito em São Paulo, preguei muito no Pará, preguei na Paraíba, preguei no Piauí, preguei bastante no Rio Grande do Sul, bastante aqui no Rio Grande do Norte, enfim. Eu sou conhecido, agora eu não fiquei na mídia, porque quando você trilha o caminho do Salvador, vou dar um rápido exemplo aqui. Quando eu preguei nas igrejas em Camboriú e falei que os temas de mensagem, sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração e restituição, que os pregadores e alguns pregadores drogados e adúlteros estavam pregando em Camboriú, eles usavam esses temas só para tirar dinheiro. E eu falei que eram mensagens que eram apoiados pela Sociedade da Prosperidade Financeira, do BOD, maçonaria, que inclusive vi bastante lá. Então,
Não se pode pegar o material, as pregações desse cara e jogar no DVD dos Gideões. Ninguém vai fazer isso, tá entendendo? E os pastores onde eu estive pregando também, que eu preguei as mensagens dos últimos dias, eu falei sobre céu, sobre inferno, sobre dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, o juízo, os galardões, juízo final, sobre o milênio, sobre a vida eterna. Esses temas não eram mais da moda. Nos lugares que eu preguei, não era mais da moda. Em Picos, Piauí, eu fui pregar em Picos e disseram que lá o pessoal gostava de mensagem de prosperidade. O meu tema foi mensagens que devemos pregar nos últimos dias. Ali eu não recebi oferta, não recebi nada, o líder não me falou nada, não convidou. Onde eu estava hospedado, eu fui embora. Não teve mais nada para mim. Por quê? Porque eu falei a verdade, tá entendendo? Para concluir, vou dar um exemplo aqui. Como é que se deturpa o texto? Vou dar um exemplo. O Marco Feliciano, pregando sobre sonho de José, ele deu a entender que José era um jovem, que era sonhador, que tinha muitos irmãos, e dos irmãos ele era o visionário, era o que queria ser um líder, ser um governador, alguma coisa do tipo. E o pai via que tinha algo especial nele, que Deus tinha um olhar especial com José. E o pai deu uma túnica de várias cores para ele. Os irmãos tiveram inveja, tentaram acabar com a vida dele, botaram ele numa cisterna, venderam ele para ele ser escravo lá no Egito. E o que aconteceu? O José, ele tinha sonhos, né? E os sonhos dele, ele sonhou ele sendo rei. E aí ele sonhou que o pai e a mãe e os irmãos adoravam ele. E ele se tornou governador, se tornou rei, levou a família dele para lá e tal, tal. Então dá a entender que o cara sonhava em um dia ter sucesso, em fazer sucesso, em ter o nome dele nas principais páginas dos jornais, em estar na mídia. Mas não era isso. O sonho que José teve, que os irmãos e ele estavam com feixes de trigo, e de repente os feixes se dobravam em volta do feixe dele, foi uma revelação do Criador. Não era o almeja, ele queria ser rei, não é isso. Quando ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas, um tipo reverenciava ele, e o pai disse, meu filho, até você está sendo petulante talvez, né? Você acha que nós vamos nos dobrar perante... Foi um sonho que ele teve, não era almejo, porque o sonho, almejo, vontade é uma coisa, mas o sonho revelação é outra. E quando José foi para o Egito e estava lá preso, ele não estava sonhando, eu não sei quanto tempo eu vou assumir o meu reino, eu vou ser rei, porque não tem jeito, eu estou fadado ao sucesso. Não. O sonho dele era saber se o pai dele estava vivo. Porque o pai dele, com a notícia, digamos, da morte dele, poderia estar morto. O sonho dele era estar com a família, com o pai, era aquilo que ele queria, entendeu? E quando ele teve o sonho, quando ele interpretou o sonho dos dois servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, que um deles ia entregar o copo na mão de Faraó e se lembrasse dele, e o outro, o padeiro, estaria numa estaca e os corvos comendo ele. E aconteceu, um foi morto e o outro serviu a Faraó. E aí quando o Faraó teve um sonho e não sabia interpretar por que via vacas gordas na margem do Nilo e depois via vacas magras engolindo as gordas, aí o copeiro disse, eu me lembro agora, dos meus pecados, bajulando o rei, né? Falando para ele, dos meus pecados eu me lembro, quando o rei me puniu na prisão, e aí tinha comigo um jovem lá, interpretava sonhos. Aí o faraó tirou ele de lá e ele disse que as vacas gordas eram 7 anos de fartura, e as vacas magras 7 anos de estiagem de fome na terra do Egito. Então, o faraó pegasse um bom governador, alguém, e administrasse bem os bens nos 7 anos de fartura, guardasse em celeiros para enfrentar os 7 anos de estiagem de fartura, de fome. E aí ele disse que viu que o espírito de José era excelente, até porque o copeiro disse que, ele disse, olha, ele disse que via eu entregando o copo na mão do faraó e que viu o padeiro sendo morto. O que ele falou se cumpriu, então ele é bom interpretar as coisas. Enfim, então isso foi uma ação do Criador, preservando a linhagem de Israel, através de José de Israel, a linhagem que Jesus nasceria, não era... Então, mas aí a forma que o Marco Feliciano mostra, é como que o menino estava querendo, tipo assim, eu quero ser o Neymar, um dia eu vou ser um craque, um jogador de futebol, eu serei um bilionário, um dia eu serei... E não é dessa forma, é isso que os pregadores da prosperidade, como o Abílio Santana faz. Mas eu compreendo, senhor Abílio Santana, eu compreendo, eu também sou da roça igual você. Eu limpei de enxada, cavei de enxadeco, cortei de foice, rocei com roçadeira, cisquei com ciscador, e cortei de machado também, plantei feijão, milho, e limpei também feijão, milho, algodão. Nós somos da roça.
Então, chegando a sermos líderes, pastores, estando diante de multidões, a gente tem a tendência de perder a cabeça, de querer fama, de querer dinheiro, de querer tudo isso, mas tem de se controlar, tem de renunciar. Eu renunciei a ficar sendo líder de igreja, a não ser que eu possa partir tudo com os carentes, né? Mas eles não aceitam. Eu renunciei a ficar sendo pregador, a não ser que eu possa pregar e dizer que os que têm mais reparta com os que têm menos. E estou aqui no YouTube, estou renunciando, porque Jesus disse que quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, né? E quem ganhar a sua vida, perder lá. Né? E do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então é isso aí. É isso por hoje. Um grande abraço em todos. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.